Agora você que acompanha a Filosofia no Cotidiano vai ver meu bate-papo com Alexei Magnavita. É bacharel em Filosofia pela Universidade de São Judas Tadeu e atualmente estuda Astronomia pela Universidade de São Paulo. O Alexei ele apresentou hoje, aqui no evento Semeando Filosofia, o seu estudo sobre a existência de Deus, argumentos e contra-argumentos de David Hume. Bom, Alexei, muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado pelo convite. Que isso. Eu gostaria, Alexei, de começar primeiro pedindo para que você contextualize, fale-nos um pouco a respeito do Hume. Tá. Então, David Hume, ele foi um filósofo escocês e ele viveu numa época, que é praticamente o iluminismo, em que havia uma grande repressão religiosa sobre os saberes, sobre os conhecimentos, e Hume foi um dos grandes responsáveis ainda que ele não tenha logrado completamente êxito em sua época, ele foi um dos grandes responsáveis pela contestação de todas as formas de fanatismo religioso, crenças cegas, e inclusive do seu oposto, que são as negações cegas, ou o ateísmo cego, digamos assim. Ele se colocou numa posição que a gente não pode nem dizer que seja uma posição de coluna do meio. Não, ele era um cético, ele era basicamente um cético, ele duvidava de uma série de verdades metafísicas. Mas o ponto principal dele, eu diria que, na minha opinião, um dos grandes legados dele foi justamente demonstrar que todos os argumentos que as pessoas consideram sólidos, irrefutáveis, incontestáveis sobre a existência de Deus, têm falhas em sua lógica e podem ser perfeitamente contestáveis. Sendo que o mais importante para a gente poder entender David Hume é que para ele não era importante negar ou afirmar que Deus existe, mas havia um ponto muito sutil que muita gente não nota na obra dele, que é a importância da separação entre Estado e religião. Ou seja, ele foi um dos primeiros a defender a laicidade do Estado, que os assuntos de religião não devem se miscuir nos assuntos de Estado, que é uma coisa que infelizmente a gente vê até hoje, né? Sim. O nosso Estado não é... Ele é laico, mas muito em teoria. Existem muitas coisas que os governantes fazem e determinam para a sociedade, leis e etc., que são, na verdade, baseadas ainda em crenças religiosas. Só para citar um exemplo bem claro, é a questão que é tão polêmica e tão moderna, a questão do casamento gay, por exemplo. Quer dizer, por que dois homens ou duas mulheres não podem se casar? Qual é a base legal disso? São duas pessoas adultas que escolheram se casar. Você vai ver que por detrás disso existe um dogma religioso, né? É inaceitável para os padrões cristãos que dois homens se casem ou duas mulheres se casem. Então é só por isso, basicamente, que não existe uma lei que permita isso e que é considerado inválido um casamento homossexual. O Hume, por exemplo, ele não veria nenhum problema nesse tipo de coisa, porque são duas pessoas adultas fazendo uma escolha que compete a elas decidir. Perfeito. Eu queria, agora então, Alexei, vou pedir para que você exponha mais ou menos alguns pontos relevantes, mais relevantes, que se pode dizer assim, a respeito do seu estudo mesmo, sobre a obra do Hume, dentro dessa questão dos argumentos e contra-argumentos da existência de Deus. Uma das primeiras coisas que a gente tem que observar é que o que as pessoas chamam de prova da existência de Deus, na verdade, são argumentos muito convincentes sobre a existência de Deus. Mas argumentos muito convincentes não são provas. Do mesmo modo que eu posso exibir contra-argumentos e dizer que Deus não existe, também são contra-argumentos muito convincentes, mas não são provas. O fato é que vai ser muito mais fácil você encontrar um teísta, alguém que acredite em Deus, que diga, Deus existe, eu sei que ele existe, do que você encontrar um ateu que diga, eu tenho certeza que Deus não existe. Porque um ateu ele não pode ter essa certeza. Se ele tem essa certeza de que Deus não existe, é um dogma e uma crença também. Quer dizer, ele tem a fé de que Deus não existe. E isso termina gerando um círculo vicioso e a gente entra na questão que Hume aponta. Argumentos e contra-argumentos não são provas. E no final das contas, a existência de Deus, você crer ou não crer na existência de Deus, é uma questão de fé. Ele aponta dois argumentos muito sólidos sobre a existência de Deus numa obra dele chamada Diálogo sobre a Religião Natural, que é um livro interessante porque é um bate-papo de três amigos que estão falando sobre a questão de se Deus existe ou não existe. Os dois argumentos mais significativos são, um é o argumento chamado argumento do desígnio, ou argumento físico-teleológico, que resumindo em palavras gerais é mais ou menos assim.
Como Deus não existe? Essa planta tão linda, tão perfeita, a natureza tão bonita, o sol tão amarelo. Ou seja, a natureza é tão linda e tão ordenada que Deus com certeza existe. Esse argumento ele tem várias falhas. Existe uma falha meio óbvia, que é a pessoa fazer uma seleção e ignorar que além da beleza e da harmonia e da ordem do mundo, existe muito caos e destruição, e que não vem só das atitudes do homem. Quer dizer, existem cânceres, doenças, e uma série de coisas completamente desordenadas. Um outro argumento é que, do mesmo modo que alguém fez essa cadeira, existe um artífice por detrás dessa cadeira, o mundo é tão perfeito que tem que existir um artífice do mundo, né? Ou seja, existe algo que cria algo, e atrás de todas essas coisas criadas, tem que existir um criador necessariamente. Deleuze contesta isso ao dizer assim, que a nossa ideia de que existiu um início, de que existiu uma criatura que criou tudo, é uma ideia humana. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma necessidade de entender as coisas como tendo início, meio e fim. Mas e se o universo nunca teve início? Né? Aí as pessoas podem até argumentar, e o Big Bang não é um início? Não, a moderna cosmologia já inclusive aposta que pode ser que o Big Bang tenha sido um evento. Que na verdade existiram vários outros eventos antes. O Big Bang é um dos eventos que deu origem a esse universo como nós conhecemos, mas pode ter existido um outro universo com outras leis físicas, e ninguém pode dizer que não. Agora, o que Hume coloca é que no final das contas a fé, né, que é uma coisa um pouco parecida com o que Pascal coloca, que a fé ela não é da ordem da razão. Uma pessoa acreditar que Deus existe, ou ela não acreditar que Deus existe, não adianta você chegar para uma pessoa que crê que Deus existe e dinamitar os argumentos dela. Ela vai continuar acreditando que Deus existe. E do mesmo modo, não adianta você chegar para uma pessoa que não crê em Deus e querer convencê-la do contrário. O ponto focal para Hume, na minha opinião, dentro do que eu estudei dele, não é se Deus existe ou se Deus não existe. A questão principal é, eu não posso, como governante de um país, ou como cidadão de um país, querer que o país seja regido pelas leis religiosas da fé que eu professo. Tanto que é só a gente observar os países onde não há laicidade, né? Você vê, por exemplo, os Emirados Árabes ou países muçulmanos em geral, como a civilização se rege, quer dizer, é admissível que mulheres sejam proibidas de estudar, ou que uma mulher, ao ser estuprada, ela não possa dar queixa, porque na lei deles, para uma mulher acusar um homem de estupro, ela tem que ter 4 testemunhas, o que torna a acusação completamente improcedente, quer dizer que estupro é esse, que 4 pessoas testemunharam, ninguém fez nada, e os 4 ainda topam testemunhar. Sim. Entende? Quer dizer, sempre que a gente verifica que a religião se misturou demais nos assuntos do Estado, a gente vive uma unidade das trevas. Então o problema aqui é que não é que Hume queira